eu acho que muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas. De bom e de ruim, na verdade, né? Eu vejo que os dias de hoje, assim, eu fico pensando, será que as pessoas, nós como seres humanos, nós estamos melhorando, estamos evoluindo, estamos crescendo? Ou será que a gente está decrescendo, está se tornando pessoas piores a cada dia? Acho que depende das pessoas, né? Oi, gente, boa noite. Tem gente aí já? Boa noite. Olá. Olha que bacana quem tá aí. Olá, gente, boa noite. Oi, Ana. Oi, Raquel. Oi, pastora. Oi, Ricardo. Tudo bem, gente? Boa noite. Nossa, que alegria ter vocês aí. Tudo bem? Bom, primeiro quero agradecer vocês que estão aí, né? Para quem não sabe, nós antigamente a gente fazia uma live, né? Já vai fazer acho que quase um ano. Um ano e meio, mais ou menos. Que aí a gente parou, né? Por forças maiores, a gente acabou parando com as lives. Mas a gente está aí de volta e a gente quer contar com a presença de vocês, né? Que é o que mais importa, né? E essa live a gente compartilha um pouco da gente, um pouco de nós, um pouco da palavra de Deus, um pouco do nosso dia a dia, enfim, né? E você é o nosso convidado de honra para estar junto com a gente. Então a gente quer compartilhar algo com vocês nessa noite que eu acredito que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vai trocar uma ideia de forma descomplicada, de forma bem informal. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, falar um pouco sobre o dia a dia, um pouco sobre nossas vidas, um pouco sobre o que a Bíblia nos ensina. Um momento bem descontraído, bem simples, uma linguagem bem simples, para a gente entender o nosso cotidiano, entender o momento que nós estamos vivendo, o nosso dia a dia. E você é muito convidado para compartilhar com a gente sua experiência, aquilo que você sentir no coração de falar, Vai de conversando aí com a compartilhar. gente, tá? Vai trocando uma ideia mesmo, porque isso vai ser importante também para o nosso crescimento, para a gente entender as nossas necessidades, né, de forma geral, tanto as nossas como a de vocês, porque essa interação ela vai refletir o que nós precisamos mesmo, o que nós precisamos abordar, o que nós vamos receber como contribuição de vocês. Então a gente quer agradecer de coração mesmo a presença, você dispor do seu tempo, dispor desse momento tão precioso aí, até um momento de descanso, né? Por ser já 10 horas da noite, pessoas já estão dormindo. Mas a gente está aqui, vamos fazer desse momento um momento de interação e de crescimento para nossas vidas, ok? E na verdade a gente escolheu mais ou menos esse horário porque assim, primeiro eu quero saber se vocês estão ouvindo a gente bem, se vocês estão nos enxergando bem, né? Então, primeiro a gente precisa saber isso. Tá tudo bem aí? Vocês conseguem nos enxergar bem? Vocês conseguem nos ver bem? Né? A gente tá meio que se adaptando aí, né? Então a gente quer que vocês respondam para nós se tá tudo ok aí, se vocês conseguem nos ouvir, certo? E mais uma coisa também, a gente escolheu esse horário por quê? Porque esse horário geralmente as pessoas estão na cama. Então, e é o horário que a gente mexe no celular, é o horário que a gente brinca, é o horário que... Então a gente escolheu esse horário justamente para isso, né? Para você ficar mais tranquilo. Você já jantou, você já tomou banho, você já tá, né? Então, eu acredito que você tá quase dormindo. Então, antes de você dormir, você vai dormir com as nossas vozes aí falando com você, tá bom? Até a Thaís falou que dormia antes das 10, ela está aí compartilhando com a gente. Bem-vinda, viu, Thaís? Seja bem-vinda, viu? Mas ela já falou pra mim no particular que ela tá de pijama, então você que tá de pijama também é bem-vindo, tá? Vamos fazer o momento do pijama, então, né? A gente já faz um momentinho do pijama e tal. A gente vai ficar 1 horinha com vocês no máximo, mas nós estamos aí pra somar junto, beleza?
E hoje nós queremos compartilhar algo bem, né, do nosso dia a dia, né, Rô? Fala aí. Isso, nosso dia a dia. Um tema que a gente trouxe aí, que o Espírito Santo nos inspirou, Deus trouxe ao nosso coração, a gente vai compartilhar com vocês nessa noite. E qual que é o tema? Crescendo ou decrescendo. É uma reflexão que nós, como seres humanos, nós precisamos fazer, com certeza, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. Então a gente vai trazer uma abordagem durante o tempo em que nós estamos vivendo, e durante a nossa vida, se nós estamos crescendo ou nós estamos decrescendo. O nosso intuito como seres humanos é sempre crescer, sempre evoluir, sempre melhorar nos nossos relacionamentos, melhorar como pessoas, melhorar o nosso temperamento, melhorar na nossa comunidade, melhorar no nosso trabalho, enfim, nós precisamos sempre crescer. Eu sempre digo que a maturidade é uma bênção, né? Muitas vezes a gente pensa que se tivéssemos a idade que nós temos há 20 anos atrás, né, a experiência que nós temos, melhor, há 20 anos atrás, nós deixaríamos de fazer muitas coisas que fizemos de errado e teremos atitudes diferentes, melhores do que nós tivemos. Por quê? É o reflexo da maturidade, da experiência que nós temos durante a nossa vida e que nos ensina. A maturidade vai nos ensinando, nós vamos ficando um pouco mais velhos, vamos ficando um pouco mais um pouco mais comedidos, né? Um pouco mais implicante, tolerantes, intolerante, mais prima, boa mais noite. tolerantes, mais afáveis, mais amorosos, mais ou menos. Vamos ficando um pouquinho melhor, né? Então, justamente por isso que a gente está falando. Será que todos nós aprendemos, melhoramos com o tempo, ou será que não? Muitos de nós não melhoramos com o tempo. Uma reflexão para você fazer para a tua vida aí, tá? Para você refletir hoje sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, até estava compartilhando com a Jo sobre o momento que nós vivemos de pós-pandemia, de um tempo de muito aprendizado, de muita experiência, muita dificuldade que passamos. E será que nós, refletindo, será que nós melhoramos com toda essa experiência, com toda essa incerteza que nós vivemos, ou não? Será que nós pioramos com tudo isso? A humanidade de forma geral, como que ela reagiu? Ela reagiu como um chacoalhão, como um motivo para a pessoa ser mais dependente de Deus, ou ser mais quebrantada, mais sensível à voz de Deus? Ou será que isso aí foi uma peneira, foi um filtro e que muitos até se afastaram de Deus, o que a gente até não entende, porque o momento de incerteza, momento de perdas, momento de dor que a maioria de nós passamos, e o que leva uma pessoa a se tornar até pior do que ela era antes, sendo que esse momento que nós vivemos foi um momento de grandes incertezas. Hoje nós estamos vivendo um pós-pandemia e estamos vivendo um novo tempo, né? Mas nós não sabíamos há 2 anos atrás se nós estaríamos hoje aqui ou não. Nós não sabíamos qual seria o nosso destino. Sim ou não? Sim, não saberíamos. Não sabíamos onde nós estaríamos hoje. Mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita bondade, permitiu que estivéssemos aqui, que tivéssemos tomado vacina. Muitos hoje têm pego Covid, mas têm passado ileso, graças a Deus por isso. Mas o mais importante de tudo é o que nós precisamos refletir. Nossa vida, depois desse tempo, como está?
nós estamos mais sensíveis, mais quebrantados, mais dependentes, mais inclinados para Deus ou não? Como que nós estamos vivendo? Conversa aí com a gente. Depende. Eu vejo assim, tem partes na minha vida que eu piorei. E tem partes na minha vida que eu tomei a boca. Porque assim, uma coisa que eu melhorei com esse tempo, eu aprendi a controlar mais a minha boca. E olha lá que eu falo pra caramba. Oi, João! Oi, Sandra, Samantha, sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Então eu aprendi assim a me calar um pouco mais, porque antigamente eu saía falando, e eu acho que com todo esse tempo eu vi que as pessoas estão mais sensíveis, me chamando de mentira lá, ó, me chamando de mentirosa. E com o tempo a gente acaba vendo que as pessoas estão mais sensíveis. E nem tudo que a gente fala, porque assim, eu tenho um problema que eu falo assim, eu sou muito sincera, eu falo, eu não sei o que, só que nem todo mundo que é sincero, que fala a verdade, ela fala com educação. Ela demonstra aquilo que... Então, tipo assim, hoje eu continuo sincera, eu continuo falando, só que assim, hoje eu penso mais para falar, eu rodo mais para falar, com algumas pessoas não, né? Mas, então assim, isso para mim melhorou, né? Uma coisa que eu vejo que piorou, tipo assim, no modo geral, onde a gente vive, no contexto de igreja, por exemplo, a gente viu que essa pandemia, ela nos afastou muito das pessoas, né? Porque antigamente você chegava na igreja, você abraçava, você beijava, você conversava, você chamava para ir para casa, você isso, você aquilo. Hoje não. Hoje você não faz mais isso. Hoje você entra na igreja, se bobear, você entra e sai e não consegue conversar com ninguém. Ficou uma coisa muito fria. Então, para a gente tentar retomar tudo isso hoje, vai ter que ter um certo aprendizado novamente, né? Exatamente. As pessoas vão ter que perder um pouco do medo, né, dessa interação novamente. Mas nem tudo foi ruim, na verdade. Nem tudo foi perdido. Nós aprendemos ou desenvolvemos muitas coisas boas durante esse tempo. Como eu falei, foi uma peneira. Muitos casamentos que não tinham maturidade, por exemplo, as pessoas não estavam acostumadas a conviver muito intensamente. Aí sem terra, pra você isso aí, ó. Eles acabaram. Casou até, né? Outros casaram. Até contrariando assim toda a lógica humana, né? Exatamente. Casaram. Outras pessoas que elas eram pessoas sedentárias, totalmente sedentárias. Elas começaram a praticar um esporte, por exemplo, a bicicleta. Quantas pessoas nós ouvimos falar que andavam de bicicleta antes da pandemia? E hoje, quantas pessoas aprenderam, desenvolveram esse esporte depois da pandemia e continuam até hoje? Por quê? Porque elas se descobriram em alguma coisa que elas gostam, não sabiam, não descobriram, não tinham descoberto ainda, e hoje descobriram que gostam e continuam. Então, melhoraram. Muitos melhoraram na sua saúde, melhoraram no aspecto espiritual, muitos melhoraram nos relacionamentos, muitos cresceram intelectualmente, tirar esse tempo para ler mais, para se relacionar mais, ainda que fosse por rede social, ainda que fosse por WhatsApp, ainda que fosse de outras formas, elas desenvolveram, cresceram. Uma coisa que eu sempre falava para o meu filho, se prepara nessa época, porque muitos não vão aproveitar a oportunidade para estudar, vão se acomodar porque estão estudando em casa, é uma comodidade,
uma tranquilidade, aí acabam não fazendo da forma correta e vão dormir, enfim, e não fazem. Aproveita essa oportunidade. Ele aproveitou, estudou, continuou firme e passou no vestibular. Quantos não tiveram esse mesmo exemplo? Porque aproveitaram esse tempo, aproveitaram essa oportunidade para melhorar, para crescer em todos os aspectos da sua vida. Legal? E para a gente ter uma reflexão aqui, até um pouco mais bíblica, sobre esse tema que a gente está falando, a gente vai usar aqui como exemplo um personagem até bem conhecido para alguns, para outros nem tanto, que é o rei Saul. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, ali o título fala quando o Senhor rejeita a Saul como rei de Israel. Aqui o texto fala que Deus ele escolheu Saul para ser rei de Israel. Deus falou, Saul, você vai ser o rei de Israel. E Deus deu uma incumbência para Saul. Falou, Saul, através do profeta Samuel, falou, Saul, agora você vai e você vai até os amalequitas, que eram inimigos do povo de Deus. Inimigos por quê? Porque quando o povo de Deus estava saindo ali do Egito, indo até a terra prometida, guiados por Deus, eles foram impedidos de passarem pela terra dos amalequitas. Então Deus considerou aqueles como inimigos dele, inimigos do seu povo. Então chegou a hora de Deus falar assim, olha, essas pessoas que impediram vocês de passar ali no Egito por eles, impedindo o meu propósito, impedindo o meu plano, então agora vocês vão guerrear contra esse povo, contra os amalequitas e contra o rei chamado Rei Agag, e você, Saul, vai ordenar, vai lá guerrear contra eles, e você vai, Deus deu uma ordem que era para ele matar todos, desde do rei, dos animais, das pessoas, dos filhos, de todos. Deus falou, você mata todo mundo. Por quê? Apesar de parecer uma sentença muito severa, ali os amalequitas eles representam o diabo, ou o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. Então, Deus falou assim, você vai e você mata todos. Porém, a gente viu, para quem conhece um pouco a história aí, que Saul ele cumpriu parte da ordenança de Deus. Ele cumpriu só uma parte, né? É o que, na verdade, a maioria das pessoas que querem fazer um pouco da nossa vontade faz, né? Porque o que aconteceu? Saul, Deus deu a ordem para ele ir lá e matar todo mundo e destruir todo mundo, né? Mas aí Saul, né, como nós, assim, o que ele fez? Ele foi lá, ele pegou as partes boas da terra, né? Ele pegou as riquezas, os animais, os melhores animais. Ele deu um jeitinho de saquear lá a terra, né? Ver o que estava bom e catou, inclusive o rei, né? O rei e trouxe embora. Então, quer dizer, ele matou o pessoal que para ele não se importava e pegou só aquilo que importava. E eu vejo que isso acontece muito com a gente. Deus dá ordem pra gente, Deus faz alguma coisa, Deus manda a gente fazer algo, só que a gente faz até o ponto que não vai nos afetar, né? E Saul fez dessa forma, só que Saul exatamente, Maria, beijo Maria, o jeitinho brasileiro, exatamente. Deus fala pra gente, mas a gente só faz ou metade ou só aquilo que convém para nós, né? E Saul fez isso aí.
E aí ele foi lá, pegou a parte que restava e tal e foi, né? Aí chegou lá, o que aconteceu? Termina aí que daí, senão eu falo demais. Não, lá no versículo 8 fala assim, ó, capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e exterminou o seu povo. Então o que Saul fez? Ele cumpriu parte do mandamento, parte da ordenança de Deus. Aí no versículo 9 fala assim, ó, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Então quem que poupou? Saul e o exército pouparam Agag. Por que eu estou frisando aqui Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas? Eu já quero falar aqui, porque ali na frente a gente vai ver que quando Samuel vai repreender Saul pela atitude dele, Saul fala, mas uma das coisas que ele fala, mas eu fiz o que foi ordenado. Mentira, ele fez parte. Uma outra coisa que ele fala que foi o exército que poupou. Ou seja, ele tenta se isentar da responsabilidade dele, da decisão dele. Porque aqui está bem claro, Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Então Saul estava junto na decisão. Ele com o exército, vamos poupar. Eu entendo até que a maior parte da decisão era dele, a gente vai ver aqui por uma certa influência de Saul com relação à visão que as pessoas iam ter dele se ele matasse todos, enfim, ele ficou com medo da reputação dele. Então, vamos fazer o quê? Vamos deixar os melhores animais, bezerros e cordeiros. Então eles pouparam tudo que era bom, mas o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então é aquele negócio, né, gente? É aquele negócio. A gente doar sapato furado é muito fácil, né? A gente doar coisa que não presta é fácil. A gente poupar coisa que não presta é simples. Agora, a gente sacrificar aquilo que custa, aquilo que é difícil, é aí que a gente vê o valor. Eu sempre tenho na minha cabeça assim, por exemplo, tá frio, eu não vou na igreja porque tá frio. Vou ficar no meu, esse é um pensamento meu, tá? Vou ficar no meu comodismo. Mas o que custa mais pra gente é o que é mais agradável a Deus. Porque se eu tiver uma condução, se eu tiver uma igreja do lado da minha casa, se eu não tiver que fazer sacrifício nenhum, puxa, a vida é muito legal, é muito gostoso. Mas quando o sacrifício custa alguma coisa para nós, isso aí se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque é um sacrifício. Porém, aquilo que custa mais é aquilo que Deus mais valoriza. Porque a gente está abrindo mão de alguma coisa para agradar a Deus. A gente está abrindo mão de alguma coisa para se tornar pessoas melhores. Por exemplo, quando a gente abre mão do nosso orgulho e vai lá e se reconcilia com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido, você pede perdão, a gente está se tornando pessoas melhores. É difícil? É difícil. E para algumas pessoas ainda é mais difícil. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prefiro não brigar para não ter que pedir perdão. Porque quando eu brigo, se eu tiver errado para eu pedir perdão, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Muita dificuldade, na verdade. Mais ou menos. Deus está trabalhando nessa vida, nesse caráter. Ajuda eu a orar aí, gente, porque o negócio é fake, hein? Deus está trabalhando. Fake news. Então, aquilo que custa a gente ir lá e pedir perdão. Custa o quê? Vamos ver o que custa. No versículo 10, então o Senhor falou a Samuel. Lembre-se que o Samuel era o profeta, tá?
era o representante de Deus que estava falando com Saul. Então o Senhor falou com Samuel assim, ó, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Deus falou isso A respeito de Saul, com Samuel. Então Samuel, olha o que a Bíblia diz, Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Algo que a gente pode tirar como conclusão aqui. Como que você vê se uma pessoa está se tornando, ela está crescendo ou está decrescendo? Se ela está melhorando ou se ela está descendo? A pessoa que está descendo, ela está sempre preocupada com o seu ego, com sua satisfação pessoal. E a pessoa que ela está crescendo, ela nem sempre está preocupada só consigo mesma, não está preocupada só com a sua vontade, só com a sua satisfação, só com aquilo que é agradável a ela, aquilo que é aprazível a ela, só aquilo que ela se sente bem. Porque tem coisas que a gente vai se sentir mal para se tornar melhor. Né? Tem coisas que a gente vai se sentir mal no sentido, como eu falei aqui, vou usar o exemplo do perdão. O nosso orgulho, a nossa vontade não vai querer, a gente vai se sentir mal, vai ficar, não quero, não vou, mas não posso, eu tô certo, porque enfim. Mas a pessoa que ela está crescendo, ela passa por cima da sua vontade, passa por cima do seu orgulho, por cima do seu ego e coloca em prática aquilo que é necessário para que ela cresça como pessoa, como ser humano, para se tornar melhor na sua vida, na sua família, na sua igreja, enfim, no condomínio, na escola, onde quer que ela esteja, ela vai fazer isso para se tornar melhor. O que eu vejo, o que eu acho importante aqui é que quando o Saul fez tudo isso e tal, que ele desobedeceu, quando ele chegou no certo lugar lá, ele começou a fazer um altar para ele, né? Então, além dele ter feito tudo isso, a história fala que ele chegou lá e ele fez um altar para ele. E enquanto ele fazia esse altar, quando Deus falou com Samuel a respeito de que ele não tinha cumprido o propósito, o que Samuel fez? Samuel foi lá e começou a orar em favor de Saul, pedindo para Deus ter misericórdia de Saul, para Deus. Só que na hora que Samuel estava orando por Saul, Saul ao mesmo tempo estava lá do outro lado levantando um altar para ele mesmo. Então assim, dava para perceber pela história que Saul queria se engrandecer, que ele queria, era realmente isso, honra, o ego dele, ele queria algo para ele. Satisfação pessoal, né? E é isso que muitas vezes, às vezes acontece com a gente, porque assim, ó, dentro da gente, eu acredito que cada um de nós, a gente sabe o que Deus tem para nós e o que é para nós fazermos. Eu tenho isso, porque assim, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma convocação, algo específico para isso, né? Eu creio nisso, entendeu? Seja você o que você faça, seja onde você estiver, você é um instrumento que você consegue falar com pessoas, você consegue passar algo bom para alguém ser melhor, né? Então eu vejo isso. Então quando você vê isso aí, você vai até um certo ponto. Só que chega uma hora que nós sabemos que é só até ali. Se a gente continuar, a gente já não vai estar mais embaixo da bênção. Vocês estão me entendendo? E Deus, ele nos dá a chance de ir para frente, de continuar. Mas nós sabemos, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente até o ponto da gente parar. Que foi o que aconteceu com Saul.
Saul, ele ficou com os bois, com os gados, achando, falando o quê? Não, mas é que eu vou oferecer como sacrifício para Deus. Ele reteu essas coisas para sacrificar para Deus. Ou seja, a boa intenção. Então, dizia, eu não obedeci a Deus, mas eu fiz tal coisa. Ó, eu não fiz desse jeito, mas eu fiz aquilo. Ó, eu tratei aquela pessoa desse jeito porque ela fez isso para mim. Olha, eu respondi você, eu não te honrei, eu tal, porque você fez isso para mim. Ou seja, nós como seres humanos, a gente sempre tem uma justificativa. A gente sempre quer dar um jeitinho. Achando que é o bom, achando que não é. E isso não é. Isso é desobediência, é desobedecer aquilo que foi ordenado para a gente estar fazendo. Se não é para ir pela direita, não vá pela direita que não vai resolver. Entendeu? Então, assim, essa parte eu acho muito interessante, porque enquanto Samuel orava por Saul, pedindo a misericórdia de Deus, Saul estava completamente fora da casinha. Montando um monumento para ele. Montando algo para ele, sabendo que ele não cumpriu todo o propósito. Ele não obedeceu a Deus. Então, é o que muitas vezes acontece. As pessoas, como é que fala? Elas querem ser honradas por algo que elas não fazem. Quer ganhar... Como é que é? Honra no lugar de outro. E era isso. Ele não obedeceu, ele não cumpriu, mas ele queria ser honrado. Ele queria estar com algo específico para ele. Ele queria o reconhecimento do povo. Reconhecimento, isso é a palavra certa. Reconhecimento do povo, reconhecimento dos soldados, do exército dele. Ele queria ficar bem visto. Ele queria ser bem visto por todo mundo. Ele queria toda a glória dos homens. Porém, com Deus ele não estava com a moral tão alta, não. Aí o próximo ponto aqui que nós vamos falar, está no versículo 13, fala assim, ó, quando Samuel encontrou Saul, disse, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Então, quando Samuel chegou para falar com Saul, Saul falou assim, Saul, olha que o Senhor te abençoe, Samuel. Eu segui as instruções que o Senhor me deu, que Deus me deu, eu fiz exatamente como Deus me falou. Aqui eu não tenho a noção exata se Saul ele está dando uma de migué, ele sabia que ele tinha errado, como Ananias e Safira, que sabiam que tinha errado e quiseram passar um pano, quiseram dar uma miguelagem, ou se realmente ele estava como Davi quando pecou com Batseba. A hora que foi repreendido, falou, pequei, ele reconheceu, caiu a ficha dele. No meu entendimento aqui, Saul estava querendo passar um paninho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí o que ele fala? O Senhor te abençoe, eu fiz exatamente, tal, exatamente como eu fui ordenado. Então eu não sei exatamente se ele está falando a verdade ou não, porém uma reflexão que a gente tem é que o filtro do que é certo ou errado não é o que está na nossa mente, mas é o que está na palavra de Deus. Porque aqui a gente não sabe exatamente a intenção dele, porém se ele tiver realmente enganado e achando que ele fez exatamente aquilo que tinha sido ordenado a ele, a sua mente traiu ele. Ele foi traído, porque ele achou que estava fazendo certo, mas ele estava fazendo errado. Isso aí a gente vê muito nas nossas vidas, no dia a dia, pessoas que estão fazendo coisas que elas até acham que é certa, mas são erradas. São erradas. Quantas coisas a gente vê na sociedade,
no mundo que nós vivemos, as pessoas vêm e acham que estão certas, mas eu fiz isso, tô certo. Ou quantos falam assim, mas eu sou bonzinho, eu não faço isso, não faço aquilo, tal, mas faz outras coisas erradas. A pessoa acha que pecado é só, não traio minha esposa, não roubo no meu trabalho, sou um bom pai, sou um bom marido, não fumo, não adultero. Beleza, sou uma pessoa excelente perante a sociedade, né? Mas, e para com Deus? Como que nós somos? Será que somos exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos? Ou será que a gente acha que está sendo aquilo que Deus quer que nós sejamos, mas a gente não está sendo? Que tem várias coisas que a gente não tá fazendo e está deixando de fazer por escolha própria, por decisão própria, né? Então, a gente não pode ser guiado pela nossa mente, pela nossa cabeça, não pode ser guiado pelos nossos pensamentos. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, que o coração do homem, ele é mau. O coração do homem, essencialmente, naturalmente, ele é ruim. A gente não pode ser guiado pelos pensamentos, pela nossa cabeça. Aliás, o maior campo de batalha que tem é a nossa mente. A maior batalha que a gente tem que vencer é na nossa mente. Eu tenho certeza que vem um monte de pensamentos na tua cabeça, como vem na minha, e que são pensamentos errados. Quantos pensamentos a gente tem? Não estou dizendo até de pensamentos pecaminosos, mas algumas atitudes que nós queremos ter. Às vezes desejar o mal, né? Eu vejo que às vezes você ouve uma notícia na televisão, a polícia matou os bandidos, a polícia matou não sei quem, a polícia não sei o quê. E isso se tornou algo tão natural para nós, tão natural, que você acaba desejando o bem feito. Ele mereceu. Bem feito. Também estava no lugar errado, bem feito. Só que muitas vezes a gente esquece que não é por aí, né? Exatamente. A gente não pode ser guiado pelo nosso pensamento. Quantos dias você acorda e você fala assim, puxa vida, não estou com vontade de trabalhar hoje. O que você faz? Você fica em casa? Hoje eu não vou trabalhar. Nossa, não estou com nem um pouco de vontade de levantar para trabalhar hoje. O que você faz? Levanta, lava a cara, faz aquilo que você tem que fazer. Isso aí o que é? É fazer aquilo que é contrário à nossa mente. O meu pensamento fala uma coisa, o meu desejo fala uma coisa, mas o que eu preciso fazer é o que eu tenho que fazer. Isso aí em muitas áreas de nossas vidas. E Deus não negocia, né? Deus não negocia. Deus não negocia. Não existe meio termo, né? Não tem como negociar. Então, assim, a pessoa, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade... A paz, Ju, Deus abençoe, bem-vinda. Eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de fazer uma caminhada, eu não tenho vontade de fazer... Se a gente for esperar a nossa vontade, vai complicar, tá? Vamos vontade de tempo, né? Vontade de tempo. Vontade de tempo, porque a gente não vai na igreja no dia de semana porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Eu não vou porque eu chego, eu tenho faculdade, eu não vou porque isso, eu não vou para aquilo, eu não vou para aquilo. Aí chega no final de semana, você não vai porque é uma festa, é um aniversário, é um isso, é um aquilo. A gente sempre arruma uma segunda opção, principalmente porque agora tem essas lives, né? Principalmente agora você consegue ouvir palavra, você consegue ouvir uma ministração, você acha que não precisa estar presente, que isso é outra mentira que eu vejo que foi postada, né, no nosso coração, foi infiltrado dentro de nós, porque a gente precisa estar cultuando, a gente precisa estar juntos, a gente precisa ter um momento de comunhão. Então é outra coisa que foi, né, colocado dentro de nós. E às vezes está sendo traído pelo pensamento, né? Sim.
Lá no versículo 14, então, Samuel, porém, perguntou: então, se você fez, Saul, o que é correto, o que é esse barulho das ovelhas aí, que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo, Samuel? Você matou tudo. Você matou todos os animais. Por que eu estou ouvindo esse mugido? Estou ouvindo esses animais aí fazendo barulho. Olha como a mentira não fica... Tem perna bem curta. Entendeu? Ele estava mentindo que não, que ele tinha feito, que ele tinha cumprido o propósito e tal. E de repente ele começa a ouvir os rugidos, mugidos dos animais, das vacas e tal. Aí ele falou, se você matou, quem que é isso então? Olha só, não adianta, mentira tem perna curta. Chega uma hora... Daí no versículo 15, respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Olha o que eu falei lá no começo, lembra? O que Saul respondeu? Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Não foi ele, foi os soldados que trouxeram esses animais. Ou seja, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada a ver com esses animais, não fui eu que trouxe. Eu nem participei disso, Samuel. Eu sou um santo, eu sou um anjo. Eu estava certo e eles fizeram tudo errado, tudo ao contrário do que eu falei. Olha que coisa interessante, né? Esse aqui, como que a gente faz para se tornar pessoas melhores? Nunca transfira a sua responsabilidade para outra pessoa. A transferência da sua responsabilidade para outra pessoa é uma atitude que faz você decrescer, que faz você regredir. Porque a pessoa que não reconhece seus erros, que ela não reconhece que ela precisa melhorar, que ela não reconhece que ela precisa crescer, que ela precisa ter um coração melhor, que ela precisa ter uma alma mais quebrantada, mais solidária, mais voluntariosa, enfim, essa pessoa, uma pessoa que regride. Se essa pessoa não reconhece seus erros, ela só vai descendo. Uma atitude que agrada extremamente a Deus é quando nós confessamos, quando nós reconhecemos os nossos erros. Isso aí agrada extremamente a Deus. Você quer ver o coração de Deus se voltar para você? Para mim, é quando eu reconheço, quando eu sou uma pessoa humilde, quando eu sou uma pessoa quebrantada. Eu errei. Eu te peço perdão porque eu falhei nessa questão. Quando a gente vai e conversa, resolve os nossos erros com aquilo que a gente errou, Deus vai se agradar das nossas vidas. E foi exatamente o oposto que o nosso querido rei Saul fez, né? Foram os soldados que trouxeram esses animais. Então, nunca transfira a sua responsabilidade, o seu erro para outro. Eu estou passando por isso por causa do governo. Estou passando por isso por causa dos meus pais. Estou passando por isso por causa da minha situação, por causa da minha esposa, do meu esposo, por causa dos meus filhos. Não, gente. Precisamos reconhecer que tem muitas coisas que é nossa responsabilidade, porque nós não assumimos a nossa posição. Nós não assumimos aquilo que nós temos que fazer. Então, a gente faz o quê? Transfere. Porque é mais fácil a gente transferir para outra pessoa aquilo que é algo que está sobre nossas vidas. Uma decisão que nós deveríamos ter tomado, não tomamos. Algo que nós deveríamos ter feito, não fizemos. Então eu transfiro para outra pessoa. Por quê? Porque eu estou tirando a culpa da minha vida, estou aliviando a minha alma. E não é isso que Deus quer. Tá? Aí a gente decresce. Decresce. A gente vai regredindo. Vai descendo, vai rebaixando.
Então, no versículo 18, fique quieto, eu te direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você se tornou líder da tribo de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Olha, é importante nós sabemos de onde Deus nos trouxe, de onde Deus nos tirou. Saul tinha se esquecido disso. Ele estava tão preocupado com o seu exército que ele esqueceu quem colocou ele como rei de Israel, que foi Deus. Não foi o exército, foi Deus. Apesar de a história dizer que ele foi aclamado pelo povo, o povo que quis que ele fosse o rei, porém, foi Deus que moveu e colocou ele como rei sobre Israel. Mas ele tinha esquecido daquilo, né? Então o Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou uma missão ordenando, vá destruir completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor, que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Aí Saul novamente, ele fala assim, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ele insiste que ele ter feito parcialmente, ele achava que ele tinha feito completamente. Aí no versículo 21, os soldados tomaram ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o Deus de Gilgal. Então, novamente, ele está aqui achando que ele fez o certo e ele fez o errado. Aí no versículo 24, ele fala assim, algo bem interessante. Ele fala assim, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Cada vez que Saul ele abria a sua boca, ele se afundava mais ainda, porque ele falava exatamente aquilo que estava no coração dele. E o coração dele não era um coração disposto a agradar a Deus. Ele estava muito preocupado com a sua reputação, muito preocupado com ele mesmo, muito preocupado com aquilo que iriam pensar dele. E ele, aqui novamente ele fala, tive medo dos soldados e os atendi. Colocou a culpa nos soldados, tirou das costas dele, embora ele tenha declarado, pequei, reconhecido o seu erro, mas na continuação a gente vê que não foi um reconhecimento verdadeiro, que foi um reconhecimento da boca para fora. Ele pecou justificando, né? Na verdade ele quis o perdão de Deus, mas ele justificou. Eu fiz isso por causa aquilo que eu estava falando. Eu pequei, mas eu fui... eles me obrigaram a fazer isso. Entendeu? Então ele está justificando algo que não existe justificativa, né? Porque desobedecer é desobedecer. Exatamente. E daí, para a gente encerrar, fazer um momento final aqui, no versículo 30, mais uma reflexão, Saul repetiu, pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, e volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Olha como que a Bíblia ela é cheia de detalhes. Qual que é o detalhe aqui? Ele pede para que perdoe ele do pecado dele e pede para Samuel voltar e ir adorar juntamente com ele. Mas adorar a quem? O Deus de Samuel. O teu Deus. Quer dizer que Saul não servia o mesmo Deus? Então,
onde estava o coração de Saul? Você vê que a nossa boca, ela fala muito o que está no nosso coração, ou quase tudo que está no nosso coração, né? Saul, ele não tinha como intuito principal, como objetivo principal, agradar a Deus ou adorar a Deus. Ele queria a sua reputação, ele queria se eximir do seu erro, ele queria ser reconhecido perante o seu exército, não queria perder a posição dele, e a última pessoa que ele estava pensando, o último que ele estava pensando era em Deus. Inclusive, falou, vamos lá e vamos adorar o seu Deus, o Samuel. Isso aí eu entendo que ele estava dizendo indiretamente, que o seu Deus não é o meu Deus. Ou o seu Deus, eu não estou no nível de ser um autêntico para adorar o seu Deus, né? Aí aqui a Maria fala assim, a diferença entre o arrependimento e remorso, a culpa. Exatamente. É bem isso. O arrependimento, ele é mudança de mente. É se voltar ao contrário, é retornar no caminho. Arrependimento é mudança de atitude. É dizer, eu errei, mas eu quero voltar pelo caminho inverso. Eu não quero mais continuar nesse caminho. E o remorso é o quê? O remorso é a percepção, o sentimento da culpa, e isso aí não é arrependimento porque não é gerado no coração. E geralmente quem sente remorso faz de novo. Faz de novo. Quem sente, eu penso assim, quem sente remorso e não se arrepende de verdade, porque o arrependimento ele é uma mudança de atitude, né? Uhum. Você precisa mudar e não fazer de novo. Então, quando você sente remorso, isso passa rapidinho, isso não, entendeu? Não afeta em nada. É um negócio momentâneo. E você vê que ali ele não se arrependeu de verdade. Porque ele já pediu perdão primeiro. Falou, pequei, reconheceu. Aí agora ele vem e fala de novo, eu pequei, reconheceu, e ainda não reconhece o Deus do Samuel. Então aí você vê como a pessoa, como um rei que poderia crescer, um rei que tinha tudo para dar certo, um rei que ele poderia ter obedecido, assim como nós, aquilo que Deus tem para nós. Não, ele decresceu com todo o poder que Deus tem, com toda a autoridade que Deus nos dá, nós ainda escolhemos fazer pela metade ou a nossa vontade, assim como aconteceu com Saul, né? Exatamente. Assim como aconteceu com Saul. E o que eu gostaria de deixar é o seguinte, que assim, não como Saul, mas que nós possamos olhar para dentro de nós e ver o que tem acrescentado na nossa vida, o que nós temos crescido com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor e derredor, com o chamado que Deus tem para nós, com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, se a gente tem progredido, se a gente tem crescido, ou se a gente tem estacionado. Não parei, igual nós fizemos com a live. Nós estacionamos, nós paramos. E o que acontecia? Era só cobrança, e não só de pessoas, mas de Deus, porque a gente vê isso como um ministério, a gente vê isso como pessoas que podem ser alcançadas através desses poucos minutos que nós temos aqui, né? E assim como você que está aí assistindo, ou você que vai assistir ainda. Então você pode ainda ser tocado por essa palavra. Então que você e eu possamos a ter esse exemplo ruim de Saul e não fazer igual, mas obedecer. Tanto é que o versículo que continua, ele fala assim, é melhor você obedecer a Deus do que sacrificar, porque Saul, ele quis ficar com os animais e ele justificou a Deus que os animais era para sacrifício para Deus, mas Deus não pediu sacrifício para nós, Deus não pediu sacrifício para você. Deus pediu para mim e para você uma entrega.
Deus pediu para mim, para você ir com ele até o final. Deus pediu para mim, para você somente obedecer. É difícil? É muito difícil. Mas a vitória é certa. E o que aconteceu com Saul, com toda a desobediência dele? Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por Deus. É isso que eu e você queremos? Ser rejeitados pelo Senhor? Por causa da nossa desobediência? Por causa da nossa negligência com aquilo que Deus tem nos colocado? Então a gente precisa repensar. A verdade é essa. Então que eu e você possamos olhar a vida de Saul como um mau exemplo e ver que nós podemos dar para Deus sacrifício santo, digno a Ele, e não um sacrifício de tolo. Porque é melhor você obedecer a Deus do que você se sacrificar. Porque levar as coisas de Deus como sacrifício, como um peso, isso Deus também não recebe. Nós precisamos fazer as coisas de Deus com amor. Nós precisamos ser bons e ser melhores que ontem, não pelas pessoas, mas por nós mesmos, por aquilo que Deus tem para nós. Porque é possível nós sermos pessoas melhores. É muito possível. É verdade. É tão possível quanto necessário. Tão possível quanto necessário. Essa deve ser uma reflexão individual e eu posso dizer até diária. A gente refletir, estou crescendo? Estou me tornando uma pessoa melhor? Estou me tornando uma pessoa melhor onde? Aonde que eu preciso melhorar? A gente tem que fazer um exercício. Preciso melhorar na minha comunicação, preciso melhorar no meu temperamento explosivo, preciso melhorar na minha boca, preciso melhorar na minha disposição, preciso melhorar na minha leitura, preciso melhorar no meu perdão, preciso melhorar, ter um coração mais generoso, preciso melhorar onde? Aonde eu preciso melhorar? Eu sou uma pessoa muito egoísta, então eu preciso melhorar isso, preciso buscar em Deus uma mudança nessa parte da minha vida, para eu me tornar uma pessoa mais generosa, né? É isso que nós precisamos. Aonde que eu preciso melhorar? Preciso melhorar na minha família, no meu relacionamento, no meu trato, na minha conversa, na minha forma de falar. Às vezes eu falo de uma forma ignorante, às vezes eu sou bravo, sou estressado, sou explosivo. Então, o que a gente faz? A gente melhora, vamos buscar melhorar, vamos buscar crescer. Olha essa parte da sua vida que você precisa de mudança. Olha, eu preciso melhorar. Não se justifica. Eu sou explosivo por causa do meu temperamento. Deus me fez assim. Eu sou ignorante assim mesmo. Eu nasci assim e eu sou dessa forma mesmo. Quem quiser que me aguente. Quem quiser que me suporte. Tem que tomar cuidado para não ficar sozinho só, né? Então. Porque fica difícil, né? Exatamente. Então a gente tem que buscar. Mas tudo é um sacrifício, igual diz a palavra, né? Tudo, às vezes a posição que a gente toma, a gente não vê como uma parte de amor, a gente vê como um sacrifício. Então, se é sacrifício para você, coloca diante de Deus para que Deus venha transformar a sua vida, venha transformar essa parte do de você, entendeu? E para que Ele te torne uma pessoa melhor. Assim como eu preciso ser uma pessoa melhor, né? Todos nós precisamos, gente. Então, aqui ninguém está para colocar o dedo na ferida de ninguém está para acusar ninguém. Todos nós precisamos de mudanças, todos nós precisamos de transformação em nossas vidas, desde nós até todo mundo. Todo mundo está assistindo, que vai assistir, todo mundo precisa de mudança. Então, mas parte de uma disposição e de um reconhecimento. Eu preciso de mudar, preciso melhorar, preciso crescer, preciso fazer um exercício diário. Amém? Então fique com esse versículo. É melhor você obedecer do que sacrificar. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por participarem aí conosco, tá? E daqui 15 dias estaremos de volta com vocês
até a gente continuar no processo novamente, para a gente continuar todas as segundas-feiras, tá bom? Então, daqui 15 dias estaremos de volta e espero contar com você. Que Deus abençoe, fique com Deus, um ótimo descanso para você e sua família, tá bom? Beijo. Espero Deus que abençoe. Deus tenha falado com você, que você tenha sido abençoado através das nossas vidas. Amém? Muito obrigado pela presença, pela participação. Vocês são muito importantes na nossa vida, no nosso ministério, tá? Deus abençoe tremendamente. Foi um grande prazer estar de volta aqui com vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Com Deus. Tchau, tchau. Gente.